Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre. Oh, não há vento que eu não possa acalmar. Em todas as horas eu estou presente. Oh, o milagre você vai testemunhar. Como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. E não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar
o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras, eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Glórias a Deus! Estamos iniciando aqui mais um programa Voz da Escola Dominical. Um programa que tem o compromisso de levar até você a mensagem da Palavra de Deus, baseada na lição bíblica da nossa querida CPAD. E agora, desse último trimestre, estudando sobre até os confins da terra, fazendo missões, pregando o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele venha. Nesta semana, a lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Olha que maravilha, né? Um tema muito importante para quem faz missões, para quem trabalha na obra de Deus, missionários fazedores de tenda. Deus tem uma palavra para o seu coração. E nós queremos já lhe convidar para Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Assim nos diz a santa palavra. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se juntou com eles. Diz a palavra que, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Versículo 4 diz: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Versículo 5: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amados, estamos diante de uma lição muito maravilhosa, falando sobre o ofício de fazer tendas. Paulo chega, a Corinto, a cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, uma cidade muito comercial, uma cidade portuária de um grande movimento. E Paulo tinha um chamado de Deus, tinha uma chama ardente no seu coração para pregar Jesus, para fundar igrejas, fazer aquilo que o Senhor tinha lhe vocacionado. Mas como fazer isto se não havia igrejas para serem mantenedores do trabalho? Hoje, graças a Deus, dos lugares menores a maiores, temos uma igreja que contribui, uma igreja ensinada, doutrinada por vários servos de Deus que passaram. E em cada igreja, especialmente no Brasil hoje, ela já consegue manter os seus obreiros para fazer a obra. Mas em Corinto não. E aí Paulo, chegando ali, se junta a eles, vindos da Itália, um casal chamado Priscila e Áquila, que tinha um ofício, tinha uma profissão. Eles eram fazedores de tendas. E aí eles vão desenvolver um trabalho secular, um trabalho baseado na sua profissão, e durante as noites eles vão pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo exercia uma profissão além de pregar o Evangelho. Ele tinha esse ofício. Ele era fazedor de tendas. Tanto Paulo como Áquila e Priscila, Paulo fabricava tendas juntamente com aquele casal e ganhava vida.
enquanto viajava ou ficava hospedado com os irmãos, e ali de casa em casa, de oportunidade em oportunidade, ele ia pregando o evangelho e Jesus ia formando a sua igreja. Fica claro aqui pelo exemplo de Paulo que aqueles obreiros, que precisam trabalhar, que têm o seu ofício, que têm a sua profissão, que são obreiros, mas que servem a Deus e ao mesmo tempo trabalham, são obreiros autônomos. Isso faz parte do ministério, faz parte da palavra de Deus. Está escrito que Paulo assim o era, Áquila assim o era, e eles faziam isso para ajudar no sustento, exatamente como profissionais, como ofício, e em nada isso torna o seu ministério inferior aos demais. Não. Um se dedicou inteiramente ao ministério, alguns até deixaram seus empregos, deixaram seus compromissos, suas profissões, para dedicar-se integralmente à obra de Deus, e outros como profissionais liberais, que usam a sua profissão, é o que hoje nós chamaríamos de fazedores de tendas, para pregar o evangelho. Por exemplo, eu já preguei o evangelho em alguns países com o título de psicólogo, professor, palestrante. Em cada nação que eu cheguei que havia dificuldade de se anunciar o trabalho, eu dava um título, um ofício, uma profissão que Deus, pela sua infinita graça, me deu, e ali as portas se abriam e eu podia pregar o evangelho. Então é importante que nessa lição você reflita a respeito disso. Deus pode lhe usar com a sua profissão. Um médico pode entrar num país de portas fechadas, país de cortina de ferro, um país de cortinas de bambu, como alguém usa chamar, um país dominado pelos muçulmanos, ou um país dominado pelo comunismo, e através da sua profissão como médico, ele entra como médico e ali pregar o evangelho. Outros entram como professores, outros entram como psicólogos, psiquiatras, enfim, em várias áreas, várias profissões, usando esse ofício para que possa realizar a obra do Senhor. Então é isso aí que a lição desta semana está tratando. Missionários fazedores de tendas. São profissionais liberais que podem sim se dedicar, mesmo com a sua profissão. Você ensina num colégio, é professor, é professora, mas você pode ali falar de Jesus. Você é um médico, no hospital é uma enfermeira, você pode, dentro da sua profissão, de uma forma sábia, tornar Jesus notório àqueles que você pode alcançar. E assim por diante. Paulo diz aos Coríntios que poderia e deveria ele e Barnabé serem sustentados por eles. Mas de maneira nenhuma faria isso. Antes ia fazer tenda juntamente com Áquila e com Priscila, para não serem pesado aquele pequeno grupo de irmãos. Ia se dedicar ao seu ofício, à sua profissão, mas ia fazer a obra de Deus. Veja que isso é algo que deve ser louvado. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Paulo está falando para os coríntios. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Paulo defende aqui o direito de ter uma família. Há alguém que acha que para pregar o evangelho, para ser um líder religioso, não pode ter família? Biblicamente não há apoio. Os apóstolos tinham suas esposas, tinham suas famílias, e Paulo está reivindicando aqui o seu direito. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? O fazendeiro, ele tem direito, O agricultor, ele tem direito, pois quem trabalha
no Evangelho, vive do Evangelho. Se você fez uma entrega, né, a Deus, Deus lhe fez uma chamada, o ministério reconheceu, e você se entregou e se integrou ao ministério, à obra de Deus, 100%, sem reservas, deixou seu emprego, sua profissão. Olha que isso não é fácil. Estou falando com experiência própria. Eu lembro-me quando deixamos o trabalho secular, éramos contratados pela educação, pela saúde, eu, minha esposa, o meu próprio diretor. Posso citar aqui o seu nome porque ele ainda está vivo, Dr. Roberto Salgueiro, grande amigo. Em Palmeira dos Índios, ele disse para mim: eu não acredito que você vai deixar o seu emprego para se dedicar a esse negócio de pastor. Mas ele não era um cristão, ele não entendia, né? E até chorou, até lamentou quando eu comuniquei que estaria me afastando para se dedicar a um chamado de Deus, a um convite do Santo Ministério. Amados, confesso que é uma decisão dura, porém, aqueles que assim o fazem, Deus cuida e cuida muito bem. Deus se responsabiliza. Como dizia um saudoso pastor, a quem Deus chama, prepara. A quem prepara, envia. A quem envia, cuida. Mas de quem cuida, ele exige. Então ele chama, ele prepara, ele envia, ele cuida e ele exige que façamos a sua obra. Outros já não tiveram a mesma sorte. Eu tenho companheiros que estudaram comigo, se dedicaram à sua profissão. São crentes hoje em Jesus, bons crentes, até pregam o Evangelho, mas nunca tiveram coragem de se dedicar inteiramente ao santo ministério. Até porque é uma chamada, é uma escolha divina. Mas são fazedores de tendas. Eu os reconheço. Eu entendo a importância desses obreiros profissionais liberais. E é isso que a lição de hoje vem tratar, né? O apóstolo Paulo mostra aqui que é um direito, né, do obreiro ser cuidado. Na lição passada falamos sobre o sustento dos missionários. Mas agora estamos vendo aqui exatamente, né, a necessidade, né, de reconhecer também obreiros que são profissionais liberais, mas que fazem a obra do Senhor, né? A igreja de Corinto não era uma igreja generosa. Essa é que é a verdade. A igreja de Corinto, né, os irmãos da igreja de Corinto eram insensíveis à necessidade dos obreiros. Era uma igreja que não ajudava os seus obreiros. Nós temos em nossa igreja um grupo de presbíteros, evangelistas, pastores que evangelizam, que dirigem congregações, mas nós temos o cuidado deles assistir, né? Eles vão com veículos, a gente dá combustível, a gente ajuda, a gente assiste quando eles precisam. Alguns não precisam, são profissionais liberais e até ajudam a igreja nesse sentido. Mas é justo aqueles que fazem o trabalho, a igreja ter essa preocupação, né? Ter essa preocupação de ajudá-los, né? Então, a igreja de Corinto não tinha essa preocupação. Já outras igrejas ajudavam a Paulo, né, para que ele pudesse servir a igreja de Corinto. Tá certo? Depois que o apóstolo deixou a cidade, ele apresenta a sua defesa, né? Ele parte de um raciocínio lógico. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem é que pode ir para uma guerra sem alguém ajudar, né? Então Paulo mostra aqui a necessidade de ser ajudado, cuidado. Ele busca no sistema sacerdotal estabelecido na lei de Moisés um argumento para fundamentar essa verdade. E ele vai citar lá exatamente aquela expressão que ninguém pode fechar a boca do boi que debulha, boi que trabalha, boi que labuta. Então quem está trabalhando precisa ser cuidado, né? Desde que tenha
se entregado inteiramente à obra de Deus, ou se é um profissional liberal que usa aqueles momentos vagos, né, do seu tempo para fazer a obra de Deus, mas também devem serem reconhecidos, devem serem ajudados, né, devem serem valorizados, porque são também homens chamados por Deus, né? Então está aqui, fazedores de tenda. Na cultura judaica era comum os pais ensinarem ao filho uma profissão alternativa, né? Então tinha lá, pai de Jesus, José, era carpinteiro, né? E Jesus aprendeu também, trabalhou. Isaías disse que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus trabalhou com seu pai, aprendeu profissão, né? Tinha também sua profissão. Isso não é pecado, né? Há pessoas que usam o argumento: não, eu vivo pela fé, eu não vou trabalhar, eu não preciso trabalhar, eu vivo por fé. E aí, muitas vezes, essa expressão viver por fé tem um significado totalmente diferente. Às vezes vive mais mendigando, vive mais sendo pesada a outros irmãos, quando na verdade viver por fé é viver na crença do Filho de Deus, na dependência do Filho de Deus. Você pode viver pela fé, dependendo de Deus, ter o seu trabalho, né? Ser um profissional liberal e ao mesmo tempo fazer a obra de Deus. Glória a Deus, que coisa linda, né? Então, o apóstolo Paulo utilizou-se aqui, no capítulo 18 de Atos, quando ele chega em Corinto, da sua profissão, do seu ofício, né? Para levantar seu sustento. Ele temia que aquele pequeno grupo de irmãos que ali estavam começando se escandalizasse, não tivesse condição de sustentar. Ele não queria correr o risco de ser talvez interpretado como um aventureiro, né? Então ele disse: não, eu tenho uma profissão, eu vou trabalhar, a igreja é pequena, está começando, eu tenho minha profissão. E lá vai Paulo e chega Áquila e Priscila, né, de Roma, eram também profissionais liberais, e aí se juntaram a Paulo e fizeram um grande trabalho para Deus. Isso é maravilhoso. Hoje os fazedores de tendas nós chamamos de profissionais liberais. Meu querido irmão, você que tem uma profissão, se aproprie desta profissão que Deus tem lhe dado para ganhar almas. Não se esconda atrás de uma profissão para dizer que não tem tempo, não pode fazer a obra de Deus. Pode. Dentro da sua profissão, busque encontrar tempo, mas deixe Deus lhe usar para que você faça a obra do Senhor. Isto é glorioso, isto é maravilhoso, não é? Você pode prestar trabalho como voluntário, se apresentar em alguma área nos serviços sociais. Quantas vezes já prestamos trabalhos voluntários, fazendo serviço social, e através daquele trabalho ganhamos almas para o Senhor Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, não é? Populações carentes. Muitas vezes você vai assistir aquelas pessoas e ali Deus abre uma porta, né, para que o evangelho seja pregado. Então, meus amados irmãos, é o tema da nossa lição: missionários, fazedores de tendas. A igreja de Corinto não era generosa, já a igreja de Filipe era generosa. A igreja de Corinto não era como a dos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 15 a 19, o apóstolo Paulo chega a relatar, né, como a igreja de Filipos era uma igreja generosa, né? Era uma igreja que ajudava aos seus obreiros. Paulo disse: olha, bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, né, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Olha que coisa linda.
Paulo falando à igreja de Filipos, aos filipenses. Quando eu parti da Macedônia, porque na Macedônia Paulo recebeu aquele chamado: passa a Macedônia e ajuda-nos. Um varão apareceu de noite a Paulo em visão, e ele deu ouvido à voz de Deus, passou a Macedônia, foi para Macedônia e ali pregou o evangelho. E quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja cuidou de Paulo senão a igreja dos filipenses. E ele disse: olha, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Vocês me mandaram o necessário. Olha que coisa linda. Versículo 17: porque não que procure dádivas, não que eu ande atrás de dádivas, de presentes, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. O que é que Paulo está dizendo aí? Vocês que contribuem com a obra de Deus, você que é um contribuinte da obra do Senhor, cada vez que você contribui, sua conta está aumentando, sua conta está crescendo, você está depositando nos bancos celestiais. Aí Paulo diz: eu procuro o fruto que aumente a vossa conta. Versículo 18 diz: mais bastante tenho recebido e tenho abundância. Glória a Deus. Cheio estou, depois que recebi Epafrodito. Glória a Deus. O que da minha parte, da vossa parte, me foi enviado como cheio de suavidade, sacrifício agradável a Deus e aprazível a Deus. Paulo está dizendo: olha, eu estou abastecido. Vocês, ó filipenses, têm cuidado do meu ministério. E isso que vocês têm feito tem sido cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Existem coisas que acontecem em nosso ministério que às vezes a gente não relata. Mas aqui mesmo na cidade onde nós trabalhamos, aqui em São Miguel dos Campos, toda semana acontece eu diria, um milagre, um feito, uma dádiva, que eu não posso deixar de louvar a Deus por isso e reconhecer a generosidade de um servo, de uma serva de Deus. Toda semana, toda sexta-feira, o nosso café é ofertado por uma serva de Deus, uma mulher de Deus aqui da igreja, que vem trazer o nosso café, a nossa janta. Ela disse que fez um voto a Deus, e se Deus respondesse, atendesse aquele voto, o voto que ela pagaria era toda sexta-feira trazer a janta do pastor e da sua esposa. E louvado seja Deus por isso. Não vou citar aqui o nome dela, talvez ela não se sinta à vontade, mas Deus sabe o que ela vem fazendo todas as semanas. Isso é o que? Generosidade. É uma pessoa generosa, e a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A alma generosa será abençoada. A igreja de Corinto não era generosa, mas a igreja de Filipe era generosa. E Paulo disse: olha, isso será como cheiro de suavidade, agradável, um sacrifício agradável e perfeito para Deus. Quem serve a obra de Deus tem que saber disso. O que você está fazendo é algo que tem um cheiro de suavidade para Deus. É um sacrifício aprazível. Glória a Deus. Um sacrifício agradável, que Deus se agrada. Aí no versículo 19, Paulo envia uma palavra profética. Faz uma oração, um rogo profético e diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus. É Paulo rogando, é Paulo orando, é Paulo fazendo uma oração profética sobre aquele povo. O meu Deus, segundo
as suas riquezas. Meu Deus é rico e Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, isto é glorioso, isto é maravilhoso. Fazedores de tendas, uma resposta ao chamado. Um profissional liberal, né? Chamado divino, já fez parte da sua vida. Você continua fazendo tendas, continua trabalhando, mas você pode fazer a obra de Deus. Nem todos foram chamados para se dedicar integralmente à obra de Deus. Todos são chamados a trabalhar para Deus, mas integralmente é um grupo. Ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, profetas, doutores, mestres. É Deus quem dá. Todos receberam o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite para todos em Jesus. Mateus 4,19: vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. Todo crente que segue Jesus e busca o Senhor Jesus pode fazê-lo um ganhador de almas. Já para o ministério são dons, são vocações, são dons ministeriais. Uns são chamados para serviço, dons de serviço. Outros são chamados para os dons espirituais. Outros para dons ministeriais. Se todos fossem pastores, onde ficaria a igreja? Deus é quem distribui os dons. Mas o importante é que, se você for um profissional liberal, um fazedor de tendas, você pode ser usado na obra do Senhor. Você pode. Os 12 apóstolos experimentaram esse tipo de chamado. Os apóstolos eram pescadores. Eles deixaram a pesca e seguiram a Jesus. Se dedicar inteiramente à obra, ao reino de Deus. Deveriam renunciar à própria atividade profissional para se dedicar exclusivamente ao Senhor. Esse é um tipo de chamado. Chamado glorioso, espinhoso, porém glorioso. Jesus disse a Pedro e a André que eles se tornariam pescadores de homens agora. Olha, vocês são pescadores de peixe, mas a partir de agora vocês vão se tornar pescadores de almas, pescadores de homens. Veja que é um chamado específico. Deveriam deixar as redes, abandonar o barco lá na praia e abraçar esse novo ofício ministerial. Confesso que não é fácil. Deixar a pesca, abandonar o barco. Às vezes você já está ali, tão satisfeito, tão seguro. Mas é um chamado de Deus. E eu digo para vocês, é melhor obedecer do que sacrificar. Jonas quis fugir e não deu certo. E é melhor você atender o chamado de Deus do que vir no ventre da baleia. Com certeza. Então, amados, é glorioso a gente ver isto, Então, esse modelo de deixar a sua atividade profissional existe, faz parte do ministério cristão. Mas há também o modelo dos obreiros, fazedores de tendas, profissionais liberais. E a lição de hoje vem trabalhando exatamente em cima disso aí, mostrando que mesmo você na sua profissão pode ser usado tremendamente por Deus. Você é um dentista, Deus pode lhe usar. Você é um advogado, Deus pode lhe usar. Você é um médico, Deus pode lhe usar. Não importa a sua profissão. Mesmo na sua profissão, faz a sua profissão e aproveita horas vagas que você pode criar momentos, ser um mordomo do tempo e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é glorioso. Profissão é algo que, diz o dicionarista House,
Trabalho que uma pessoa faz para obter os recursos necessários à sua subsistência. É o que se chama profissão. É o seu trabalho, o trabalho que uma pessoa usa para dali tirar o seu sustento. Mas isso não vai lhe impedir de fazer a obra de Deus. Trabalho é algo que dignifica o homem. Trabalho, Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O fato de você trabalhar, ser um profissional, isso não vai lhe impedir de fazer a obra de Deus. Então a lição de hoje vem convocando a todos os profissionais liberais para fazer a obra, fazer o trabalho para o Senhor. Trabalho não é resultado do pecado. Trabalho veio antes da queda do homem. O homem imita seu Criador quando trabalha, Lá em Isaías 64:4, diz que há um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então o trabalho está relacionado a Jesus, relacionado a Deus, relacionado àqueles que lhe servem. Trabalho dignifica o homem, É importante dizer isto. Mas você pode conciliar a sua profissão com o seu chamado para a obra de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra possa achar guarida nos corações e que Deus levante pessoas dedicadas ao trabalho do Senhor, que possam colocar sua profissão a serviço do reino de Deus, e Deus vai lhe abençoar maravilhosamente. Deus te abençoe, guarde esta palavra no seu coração. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos por mais esta palavra, mais esta lição, convocando os fazedores de tendas, convocando os profissionais liberais para fazer a tua obra. Levanta, Senhor, empresários, lojistas, enfermeiros, advogados, juízes, todos aqueles que têm uma profissão, o Senhor pode usar para que a tua obra seja feita, para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, faça isso, Senhor. O Senhor é o primeiro incentivador àqueles que têm um chamado específico para que a tua obra seja feita. Eu intercedo por eles, para que o Senhor levante homens e mulheres, profissionais, liberais, que se dediquem à tua obra e desperta a tua igreja, para que a tua obra seja feita e o teu nome seja glorificado. Salva aqueles que me ouvem, cura os que estão enfermos, resolve os problemas, dê graça, Senhor, renova as forças do cansado e multiplica ao que não tem nenhum vigor. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi bom estar com vocês. Que Deus te ajude, que Deus te guarde. No próximo sábado, volta este programa Voz da Escola Dominical. Conto com você, divulgue, compartilhe, convide outros para também ouvir a ministração da palavra de Deus. Venha à escola bíblica, venha à escola dominical. Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador.
Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Solta sua voz. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Vou lançar. Eu vou lançar minha rede ao mar. Cante. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Você precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa ser um pescador de almas. Você precisa encher o céu, esvaziar o inferno. Você é um pescador de homens. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Cante. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Pra muitas vidas alcançar. Vocês. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Só vocês. Eu vou lançar. Eu tenho vida. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas.
lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, Eu tenho vida de adorador. eu ouço a voz do meu Senhor